Olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Open News, informação com opinião. Você que gosta de uma opinião forte, uma opinião nem tanto precisa, mas uma opinião do bar. Você que gosta de discordar de uma pessoa, acordou naquele dia, terça-feira, tá chovendo, tá saindo do trabalho, quer discordar de alguém, quer descontar em alguém, seja muito bem-vindo. Aqui você sempre é bem-vindo, você que gosta de um contraponto, você que gosta do debate, aqui é o seu canal, aqui é o seu momento. Seja bem-vindo, fique à vontade para curtir, descurtir, comentar, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Open News, mais uma rodada de notícias, mais precisamente no dia 7 de julho de 2026. Mais precisamente 5h26 da tarde. Portanto, vem chegando, vem se aproximando. Você que está saindo do trabalho, você que cumpriu o seu papel, fez o que devia, tá feito, é isso. Falta 30 minutinhos para dar 6 horas para a galera ir para casa, uns vão para academia, outros vão tomar aquele cafezinho. É isso. Terça-feira, estamos apenas na terça-feira e estamos iniciando essa edição da tarde. Portanto, fique conosco, vamos passar pelos principais portais de notícias do Brasil e quem sabe, se sobrar tempo, do mundo. Também quero fazer aquela rodada na edição da tarde que a gente faz sempre, passar pelo X, pelo antigo Twitter, dos presidenciáveis. Isso. Vamos passar pelo X dos presidenciáveis, vamos ver o que eles estão fazendo, vamos ver se eles estão na ativa, vamos ver se eles já estão preparados para a guerra eleitoral que se aproxima desse ano de 2026. Se aproxima. Depois da nossa eliminação vexatória na Copa do Mundo de ontem, hoje a Argentina se classificou de uma forma heróica, brava e retumbante. Tá difícil. A gente precisa de um novo ciclo na nossa seleção brasileira. A gente precisa focar mais no talento do que no tático. Essa que é a verdade. Essa é a verdade. Portanto, vamos iniciar essa rodada de notícias. Tem muita notícias. Agora, 6 horas. É muita notícia. Vai se alterando as notícias do dia. Portanto, agora começa daqui a pouco os principais jornais, né, da noite. Então, é um ponto sempre importante para a gente abordar as notícias do dia. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar essa rodada. Vamos nessa? Então vamos lá. América Latina. Presidente eleito da Colômbia acusa Petro de tentar golpe e pede que exército desobedeça governo. Atual presidente Petro se recusa a reconhecer a vitória de Abelardo de la Espriella nas eleições. Que babado, meus amigos. O que será que não está acontecendo lá na Colômbia? Vamos investigar? Esse Abelardo, para quem não conhece, para quem não sabe, ele é o candidato conservador, candidato de direita. Portanto, essa que é a questão que está pegando lá. O presidente eleito da Colômbia, o direitista Abelardo de la Espriella, afirmou nesta terça-feira que o atual presidente Gustavo Petro quer dar, abre aspas,
um golpe de Estado e convocou as Forças Armadas para protegerem a democracia e a desobedecerem a quaisquer ordens nesse sentido. Vamos continuar aqui, depois eu opino. Petro questionou repetidas vezes a legitimidade da eleição de Delás Priela e convocou manifestações para o dia 20 de julho, data que anunciou que fará seu discurso de despedida do mandato. Transição de poder suspensa. Abelardo ordenou nesta terça-feira que sua equipe interrompa, abre aspas, de maneira imediata, o processo de transição com o governo de Gustavo Petro. O processo de transferência de poder para a posse de 7 de agosto ocorre em meio a tensões entre o presidente de esquerda, que deixa o cargo, e o sucessor de extrema-direita. Temos aqui opinião para emitir. Então vamos lá. O que acontece? Normalmente é sempre a esquerda que não aceita as eleições. Normalmente. Nós tivemos agora recentemente no Brasil o Jair Bolsonaro, que para muitos é um governo de direita, não aceitando também as eleições, tá? O que é patético. Assim como eu falo do caso do Bolsonaro, aqui a gente tem que falar desse caso. Se, pelo que a matéria está informando, o atual presidente Gustavo Petro, ele está se negando a fazer essa transição porque, pelo que a matéria informa, houve alguma irregularidade na candidatura do Abelardo. Agora, se houve irregularidade, se você verdadeiramente acredita nisso, você nem participa das eleições. Você tenta indeferir essas eleições no momento que elas estão ocorrendo, no momento da disputa. Você não participa de debate público, você não faz nada. Ou seja, é uma desculpa para ele sair do poder. Perdeu, entrega os tacos. Essa que é a verdade. Perdeu, passa pro próximo e vida que segue. Daqui a 4 anos, não sei como que são as eleições na Colômbia, volta e tenta. Essa é a verdade. Portanto, a gente precisa de democracia. Já não basta Venezuela, já não basta muitos casos ao longo da história aqui, na Bolívia também, de ditaduras. Vamos parar com isso, vamos jogar limpo. Perdeu, vida que segue. Depois a esquerda volta ao poder. E é isso. Tá entendendo? Em meio à transição, Delás Priela afirma ter encontrado indícios de corrupção e, abre aspas, contratos direcionados durante o governo Petro. O senador Cepeda reconheceu o resultado da eleição, mas declarou-se em, abre aspas, desobediência civil diante do governo. Observadores internacionais e autoridades eleitorais descartam qualquer tipo de fraude ou manipulação no pleito. Vamos lá, vamos abrir aspas aqui. Vamos abrir aspas aqui pro Abelardo. Meu dever é proteger os interesses da nação e garantir uma transição séria, transparente e a serviço dos colombianos. Jamais legitimar o desastre nem o desrespeito à ordem constitucional, afirmou Delás Priela. Sem dar mais detalhes, o presidente eleito anunciou que explicará ao longo do dia as razões desta decisão. Ele fez uma declaração também nas redes sociais. Petro e Cepeda iniciaram seu plano B para permanecer no poder a todo custo e querem fazer isso por meio de um golpe de Estado. Como presidente eleito, peço às Forças Armadas da República da Colômbia que cumpram o seu juramento, protejam a Constituição e a democracia e não obedeçam a quaisquer ordens
que Petro possa dar em contrário, declarou mensagem de vídeo divulgada em suas redes sociais. Portanto, tá calorado lá, mas ao que parece, e isso é sempre importante a gente esclarecer aqui, sempre é importante e tem um fator relevante o reconhecimento internacional de autoridades e de organizações. Isso é muito importante. Pelo que está aqui na matéria, as organizações internacionais a princípio vão reconhecer a vitória da Colômbia, diferentemente na Venezuela, que aconteceu quando de fato o Maduro deu o golpe de Estado, não aceitou as eleições, e aí as organizações internacionais não reconheceram as eleições lá. Inclusive, vamos ver se o Brasil reconheceu as eleições. Não, o Brasil não reconheceu oficialmente. Então, nem o Brasil, que é camarada, nem o Lula, que é camarada do Maduro, reconheceu. Portanto, tá aí. Há um fator muito importante, determinante, quando essas organizações reconhecem. Assista, Suíça e Colômbia se enfrentam nas oitavas, vencedor pega a Argentina. Eu acho que... Será que vamos ter um clássico? Argentina e Colômbia? Pois é, foi um jogo eletrizante. Messi perdeu o pênalti e depois, eu acho que em 15 minutos, a Argentina fez 3 gols. Faltando 15 minutos para terminar o jogo, a Argentina foi lá e fez o gol. A Copa está chegando ao seu fim. Para nós já acabou, infelizmente já acabou. E era tudo o que os políticos não queriam. Eles queriam mais um tempo. Seguimos. Texto segue para a sanção. O Senado aprova a proposta que cria Pix Pensão com transferências automáticas. Projeto que endurece penas de violência sexual digital contra menores é aprovado. MEI. Projeto que amplia teto custará 8 bilhões em 3 anos, estima o governo. Vamos verificar essa questão aqui? Proposta altera a legislação para permitir que quem recebe pensão alimentícia peça ao juiz a transferência automática do valor devido diretamente para a conta bancária. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira projeto que cria um sistema de transferência automática da pensão alimentícia, batizado de Pix Pensão. Com a aprovação, o texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta altera a legislação para permitir que quem recebe pensão alimentícia peça ao juiz a transferência automática mês a mês do valor devido diretamente para a sua conta bancária ou a de um representante legal. Pelo texto, cabe à instituição financeira fazer o débito na conta de quem paga a pensão nas datas definidas pela Justiça. É interessante. Só que aquela coisa, né? Isso aqui que eu queria ver. Não somente isso, mas como porque a pessoa tem mais de uma conta bancária, né? Então, teria que ver como é que isso vai ser fiscalizado. Se todas as contas bancárias, todas as instituições vão receber esse relatório, né? Da Justiça. Essa notificação da Justiça, né? Caso não haja saldo suficiente, o banco deve informar a autoridade supervisora, que torna indisponíveis outros ativos financeiros do devedor, até o valor da dívida atualizada. A regra prevê, inclusive, a indisponibilidade dos ativos caso a pessoa seja empresário individual. Era isso que a gente estava falando.
Ó, o projeto também determina que o Conselho Nacional de Justiça publique estatísticas periódicas sobre ações de pensão alimentícia, incluindo o perfil de quem recebe e de quem paga, respeitado o anonimato dos dados, a fim de criar mais transparência. A autora da proposta, a deputada federal Tabata Amaral, defendeu o mecanismo automático como uma alternativa mais barata e eficaz do que depender apenas da prisão civil do devedor, hoje principal instrumento coercitivo previsto na lei para esses casos. Vamos abrir aspas para ela? O Pix Pensão reduz o trabalho do Estado e beneficia os alimentados, dificulta a vida do inadimplente contumaz. E como benefício adicional, sinaliza à sociedade que não é mais possível ter um filho sem ter responsabilidade sobre ele. Trata-se de relevante inovação para beneficiar alimentados, afirmou Amaral. Tá aí, uma excelente medida, é isso aí. É isso aí. Só que ficou essa dúvida, né? Como é que vai ficar se a pessoa tem mais... Eu acho que todos os bancos, será que são notificados? E eu acho que sim, né? Eu acho que sim, vale a pena a gente investigar. Mas é aquela coisa, né? A gente vai criando a lei e a lei a gente vai aperfeiçoando ela. Isso aqui é uma baita sacada e vai ajudar, vai agilizar bem o que foi previsto pela Tabata Amaral. Vai agilizar o processo. E o foco é o dinheiro, né? Porque a pessoa é presa e aí também você continua sem dinheiro. Então o foco realmente é pegar esse dinheiro, esses ativos e colocar de uma forma prática, já disponibilizar para quem precisa, né? Audiência nos Estados Unidos. Flávio diz ser, abre aspas, pior momento para a nova tarifa e que ela beneficiaria Lula. Pré-candidato ataca governo Lula e STF durante a audiência nos Estados Unidos. Valdo, técnicos dos Estados Unidos criticam novas sanções, mas decisão será política. Eu falei, acho que no vídeo da segunda-feira, se eu não me engano, os Estados Unidos retirarem as tarifas vai ser mediaticamente por causa do Flávio Bolsonaro. Porque é claro que eles não vão falar que vai ser por causa do Lula, porque eles querem que o Flávio Bolsonaro vença as eleições aqui no Brasil. Mas agora eu já falei também em outro vídeo. E quando eles foram lá pedir para que os Estados Unidos considerassem as organizações criminosas, CV e PCC, como organizações terroristas, eles já tinham que ter falado sobre a questão da taxação. É muito óbvio isso, muito óbvio. Tá entendendo? E não o Eduardo Bolsonaro, naquela época, ter elogiado essa ação. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Blog do Valdo Cruz. Governo vê Flávio com tom eleitoral e diz que ele frustrou empresários. Não necessariamente. Se ele conseguir tirar as taxações, aí não tem nada a ver. Aí a matéria não tem que fazer. Seguimos. Eleições 2026. Zema diz que direita, abre aspas, perdeu ao não lançar Tarcísio à presidência. Não, mas isso era uma leitura que todo mundo, não precisa ser cientista político. Todo mundo queria o Tarcísio. Mas agora passou. E tá certo o Tarcísio. Tá certíssimo. Sem o aval do bolsonarismo, não ia rolar. Então, essa aí ele teve uma sacada boa. Claro, pragmático. Ele tá basicamente com a reeleição em São Paulo garantida. Para que ele vai arriscar? Não, óbvio, não faz sentido. E era quem o pai Jair Bolsonaro tinha que escolher. Investigação de crime de calúnia. Moraes manda Flávio Bolsonaro depor a PF sobre declaração contra Lula. Pô, Lula, aí você não me ajuda, né, Lula? Aí você não me ajuda também. Se ficar, primeiro que os parlamentares são imunes, né? E se ficar um processando o outro, não vai pra frente. Vamos ficar no discurso.
É aquela coisa, se o teu discurso é fraco, não vai pra frente. Tu pode me chamar de ladrão, tu pode me chamar de corrupto, o que for. Agora, se tu não tem evidência, o discurso não vai pra frente. Tá entendendo? No caso do Lula, desculpem a minha falta de profissionalismo. No caso do Lula, fica difícil. Por isso que talvez ele quer processar. Mas vamos lá, tu já tá com a maioria. Vamos lá, tu já é macaco velho. Tá entendendo? Vamos lá. Porque se você, meu querido ouvinte de esquerda, se você processa quem tá na direita, depois a direita começa a processar quem tá na esquerda. E aí fica um jogo chato. Fica um jogo de Paulistão A2. É isso que fica, tá entendendo? Fica um torneio chato. Então vamos, É eleições. Parem com isso. Seguimos. Luto na TV. Primeira Juma de Pantanal. Cristiano Oliveira vai ao velório de Benedito Rui Barbosa. Insuficiência renal crônica. Entenda a doença que o autor enfrentava. Acho que é isso, né? Já passamos aqui por algumas notícias. Vamos ver as 5 mais lidas. Mensagens e testemunhas. Como mulher provou ter acordo verbal para dividir prêmio milionário da Mega Sena com ex. Presidente eleito da Colômbia acusa Petro de querer dar golpe de Estado e pede que exército desobedeça a ordens do governo. A gente acabou de conferir aqui. Arranha-céu, que busca ser o mais alto do mundo, em Santa Catarina movimentou 2,48 bi em um ano. Quem são os compradores? Márcio Canella é preso após PF achar fuzil no carro do pré-candidato ao Senado, apontado como braço político de quadrilha. Fuzil aí você já partiu para outro, né? Normalmente se encontra dinheiro. Agora fuzil, aí já estamos subindo o nível, né? Vamos ver essa aqui, vocês gostam de uma fofoca, né? Mensagens e testemunhas. Como mulher provou ter acordo verbal para dividir prêmio milionário da Mega Sena com ex. Meus amigos. Ai. Rapaz, a vida já no dia a dia com ex já é difícil. Já é daquele jeito. Pensa agora dividindo um prêmio milionário. Já pensou? Pensa, vamos lá. Você que já teve aquele ex, aquela ex. Pensa nisso. Você ter que dividir na justiça um prêmio milionário. Tá entendendo? Pensa. É isso que esses dois aqui estão vivendo. Já não basta o divórcio, eu não sei nem se eles eram casados, mas imagina, já não basta o divórcio, agora disputar um prêmio milionário da Mega Sena. Aí sim, meus amigos, aí não sobra nada, é briga violenta, de faca, sai de perto. Eu fico imaginando o juiz que pegar essa ação. Meus amigos, desejo toda a sorte, todo o sucesso a esse juiz, a essa juíza que pegar essa ação. Boa sorte. Ai. Seguimos, bolão com 42 cotas feito em Blumenau foi sorteado. Justiça decidiu que mulher tem direito a parte do valor da cota por ter feito acordo verbal para apostas em conjunto com o ex-companheiro. Vamos ver aqui. Trocas de mensagens, boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas estiveram entre as provas que levaram a Justiça de Santa Catarina a reconhecer o direito de uma moradora de Blumenau a parte de uma cota de um bolão milionário da Mega Sena. Blumenau é uma cidade muito bonita. As provas demonstraram que ela tinha um acordo verbal com o ex-companheiro na hora de fazer apostas. O valor total do prêmio do bolão foi de 117
milhões, dividido entre 42 cotas. O ex-casal tem direito a uma cota, no valor de 2.788.000 e os quebrados. O Tribunal de Justiça Estadual condenou o homem a pagar 1.294.491,32. Gostaram? Fez o Pix sangrando nos dedos, que foi o valor decidido por ela na ação inicial. O G1, que gosta de uma fofoca, entrou em contato com a defesa do réu e não havia obtido retorno até a última atualização dessa reportagem. No processo, ele já entrou com recurso, é evidente. No voto, o desembargador, relator, Mauro Ferradim, esse aqui é o Mauro, já foi, ó, ele já deu veredito, já se livrou. Mauro Ferradim citou uma das provas apresentadas pela defesa da mulher, uma conversa por aplicativo de mensagens em que ela cobra do homem a parte do prêmio. Neste caso, ele não nega que tenha feito a aposta conjunta, mas pede calma. Ó, vamos abrir aspas para a conversa aqui, ó. Essa aqui vocês estão vendo, né? Estão vendo, tá todo mundo vendo, presta atenção. Isso aqui é conversa de ex. Presta atenção. Ó, 7h53 da manhã. Presta atenção. Claro, nem dorme a pessoa nem vai dormir. A pessoa quer saber, cadê o meu dinheiro? Cadê o meu? Cadê a minha parcela? Aí ela manda: oi, quanto você vai dar a minha parte? Do dinheiro do bolão, da Mega Sena, que ganhamos juntos. Sabes que te dei o dinheiro para jogarmos juntos. E se ganhasse, iríamos dividir. Desculpa o erro de português aqui. Eu que te mandei jogar, lembras? Tu te lembra, homem? Tu te lembra? E aí a resposta clássica de todo homem dá a sua mulher. Essa é a resposta clássica. Calma, mulher. Calma. E é óbvio, quando você fala para uma mulher, pra ex ainda, calma, ela vai responder: como calma? Como calma? Cadê a milha? Cadê a minha parte? Daí. Como calma? Eu tenho dinheiro para receber e você não me paga. Sabes que a metade do prêmio meus amigos, isso aqui é isso aqui é novela, tá entendendo? É novela das 9, inclusive. Seguimos, ó. O bolão ganhador em questão foi feito em Blumenau. O processo discute o prêmio do concurso número 2486 da Mega Sena, cujo sorteio foi realizado em 31 de maio de 2022. O bolão teve 42 cotas e uma delas é a do casal, de acordo com a decisão. Quais foram as provas citadas? O processo também cita que há outras trocas de mensagens e que foram enviadas como provas. Além disso, a mulher registrou um boletim de ocorrência cerca de um mês após o sorteio. Outra conversa enviada ao processo como prova, que foi citada no voto do relator, teve duração de cerca de 5 minutos. Nela, o homem e a mulher discutem sobre o valor do prêmio. Abre aspas. Nessa gravação, o réu, embora não reconheça expressamente que a autora tenha participado da aposta vencedora, afirma que não está negando nada. Essa é boa, né? Afirma que não está negando nada. Pede que ela seja mais confiante. Assegura que não lhe passaria a perna e justifica a demora no repasse sob o argumento de que o dinheiro estaria aplicado, escreveu o desembargador relator no voto. Então ele já é aquela coisa, devo, não nego, só que no caso ele já tem para pagar, né? Então aqui já ficou claro nas evidências, ele em nenhum momento ele falou que... Em nenhum momento ele afirma, mas também ele não nega, né? É isso aí. E ele é ligeiro também, né? Porque ele já aplicou esse dinheiro e o que tiver rendendo lá, ele já vai dar parte da mulher.
Essa que é a verdade. Os depoimentos de testemunhas também fizeram parte da decisão do TJ. Uma delas, um amigo do ex-casal, disse que o homem e a mulher sempre jogavam juntos na loteria. Isso aqui, aí já é caixão. Vocês sempre jogavam juntos, caixão, ó, já era. E que, às vezes, participava de bolões com eles. Outra testemunha que trabalhava com a mulher ouviu uma conversa entre ela e o homem em que discutiam o prêmio. Ela disse que o réu declarou inicialmente a inexistência do sorteio, depois admitiu, mas falou que o valor do prêmio era de 300 mil reais. Aí não, né? Aí não. Por fim, outro fator levado em consideração pelo desembargador foi o fato de que o réu repassou à mulher um valor de 200 mil e um apartamento. A advogada Kathleen Germano, que faz a defesa dela, solicitou que, quando isso foi feito, o processo já havia sido aberto, mas o homem ainda não havia sido citado. Para o desembargador, essa atitude do réu reforça a tese de que eles tinham um acordo verbal na hora de fazer as apostas. A decisão do TJ foi unânime, feita em 5 de junho e divulgada há uma semana. É isso aí, fofoca na íntegra. Vocês adoram casos, laços de família, vocês adoram. E tá aqui, ó, tá aqui. É, meus amigos, já pensou? Já pensou? Era isso. Vamos para outro portal? Seguimos, vamos para outro portal. Vamos para onde? Vamos para a CNN. Vamos ver o que está rolando na CNN, ó. Suíça e Colômbia seguem no 0-0 para o segundo tempo. Acompanhe. Tá rolando a Copa. Aí depois a gente tem que ver a tabela, como é que tá, né? Ó, Ministério Público Federal pede aposentadoria compulsória de Buzzi. Ministro do STJ em caso de assédio sexual. Buzzi cita disfunção erétil e mar agitado em defesa de acusação. Que vergonha. E esses casos aqui de aposentadoria compulsória é uma vergonha nacional. É uma vergonha. Se tem prova, tem que ser preso e perder qualquer aposentadoria, tem que perder tudo. Ou então até essa aposentadoria tem que ir para vítima. Entendeu? Além de indenização, e aí, claro, a justiça vai definir isso melhor do que a gente que está aqui no bar. Vamos lá. Dinamarca e Groenlândia rebatem Donald Trump Jr. após nova ameaça de que Estados Unidos controlarão território. Esse aqui a gente só está esperando pelo término. A gente está cansado. Ele não traz, assim, ó, vou falar uma coisa para vocês aqui sobre Donald Trump e pessoas como ele. Preste atenção. Homens fracos causam tempos difíceis. Essa que é a verdade. Homens fortes, claro, pelo contrário, homens fortes proporcionam tempos de fartura às pessoas. Essa é a verdade. Então, quando a gente tem um presidente na República e ele sabe a cadeira que ele tem, ele sabe a influência que os Estados Unidos têm sobre todas as outras nações e ele fica fazendo essas coisas, a gente sabe que ele é um homem fraco. Ele não causa uma estabilidade mundial. Essa é uma crítica que a gente tem que fazer, principalmente esses líderes políticos. Se você não traz estabilidade para as demais pessoas, então você já está errado. O seu trabalho é horrível. Você é uma pessoa incompetente no que você está fazendo.
E é isso que o Donald Trump vem fazendo. É só terror, é só guerra. E o povo americano tá lá. O povo americano que precisa realmente de uma mudança, precisa mudar, precisa ganhar mais o poder de compra lá nos Estados Unidos. O povo americano, de todas as classes inclusive, tá lá. Então é isso. Por isso que muitos republicanos que antes apoiavam o Trump já saíram fora, viram que aí é furada. E aí sabem que não dá para dialogar com pessoas loucas, pessoas incoerentes, pessoas que toda hora ficam toda hora muda o discurso, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Não dá para se confiar nessas pessoas. Então a galera já tá pulando fora. E infelizmente eu acho que a gente tem mais 2 anos ainda de Donald Trump, de instabilidade mundial, infelizmente. Esse é um governo horrível que ele vem fazendo. Só instabilidade mundial que ele vem causando. Essa que é a verdade. É isso aí. Trump considera vender caça F-35 à Turquia e planeja suspender sanções. Ó, que a gente estava lendo. Senado aprova projeto que cria PIX pensão alimentícia. Entenda. Ó, aqui o Flávio Bolsonaro já mudou o discurso dele. Ó. Flávio diz defender cancelamento e não adiamento de tarifaços dos Estados Unidos. Não, eu até entendi o que ele quis dizer lá quando... Eu não vou ser desonesto, porque eu entendi o que ele quis dizer. Ó, adia isso para depois, como talvez ele queria ganhar tempo, tá entendendo? É claro que politicamente ele não deveria ter falado, mas aí a gente vai esperar demais dele. Mas eu entendo o que ele quis falar. Eu entendo que ele adia essa taxação, porque senão vai complicar para mim eleitoralmente falando, né? Então eu entendo que ele quis falar lá para os Estados Unidos para eles adiarem, para deixar para depois das eleições essas tarifações. Beleza. Tá entendendo? É isso aí. Mas tem que cancelar, tá certo? Agora ele acertou o discurso. Tem que cancelar e não adiar. Pelo menos no discurso. Esse é o discurso. Ó, política não corrompe lógica pragmática nos Estados Unidos. Seguimos? Vamos para outro portal? Vamos para onde? Vamos para o antagonista. Ó, defesa de Bolsonaro diz ao STF que a arma não localizada está sob custódia da Polícia Civil. Ainda isso? Esse site do antagonista, ele é muito mal construído. Muito mal construído. Tanto na... E outra, se você entrar também pelo mobile, pelo celular, a mesma coisa. Cheio de propaganda e mal construído. Mas a notícia é boa. O conteúdo é muito bom. Acho que é isso, né? Vamos ler algumas curtas aqui. Cruzoé, confusão de Trump com FIFA pode acabar no tapetão? Não, porque a Bélgica já goleou e já era. Vida que segue. Gilmar atrapalha até a seleção brasileira. Cruzoé, Trump subverte declaração de independência dos Estados Unidos. China deu um abraço do urso no agro brasileiro. Era isso, né? Vamos lá para o exame, vamos ver o que está rolando no exame. Estados Unidos voltam a sancionar petróleo iraniano após ataques no Estreito de Hormuz. Essa guerra eu vou te contar, né? Vai e volta. Com menor presença dos Estados Unidos, Europa e Canadá tem alta de 11% em gastos com a OTAN.
Isso aqui ele estava certo. Isso aqui o Donald Trump estava certo. Que a Europa não estava... Se bem que era um acordo, né, entre as partes. Que os Estados Unidos iria garantir lá a segurança da Europa e eles não tinham que se preocupar com isso. Mas agora também por outro lado, eu entendo que o Trump está falando. Pô, vamos se armar, né? Vamos se armar. Porque também não adianta de nada. Só os Estados Unidos armados, não numa eventual guerra com Rússia, China, não, acho que não aguenta. Então a gente precisa-se do exército europeu. Trump diz que guerra na Ucrânia pode avançar para um acordo. Isso ele está falando desde o início. E está todo mundo torcendo, está torcendo, tomara. Vamos ver se tem alguma novidade aqui. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, dia 7, que acredita que os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, querem negociar o fim da guerra iniciada em 2022. Vamos ver aqui, Putin e Zelensky conversaram por telefone com Trump no último sábado. Interessante isso, interessantíssimo. No último sábado para parabenizá-lo. Não é. Isso aqui foi para... Eu acho que eles tinham feito uma conferência. Mas não, era só ligar para ele. Uma fake news. Não, perdão. Fake news não, clickbait. Oposição quer convocar Mauro Vieira após Itamaraty citar risco de, abre aspas, ação militar dos Estados Unidos no Brasil. Eu não consigo entender a esquerda querer passar pano para essas organizações, seja criminosas ou terroristas, qualquer que seja. Aí você tem a principal potência bélica, você tem as principais agências de inteligência do mundo de olho no CV e PCC, e você é contra isso. Não faz sentido. Se você é meu ouvinte de esquerda, se você é de esquerda, não faz sentido o governo atual brasileiro ser contra a principal potência bélica, as principais agências de inteligência do mundo, nesse caso do CV e do comando do CV e do PCC. Não faz sentido. Não faz sentido. Você que é meu ouvinte de esquerda tem que ficar no cangote do Lula e companhia. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Você pode até discordar que não são organizações terroristas. Mas assim, tem que... Isso aqui é um avanço. A gente ter ajuda dos Estados Unidos para prender, para rastrear dinheiro, para fazer o que for contra essas organizações. Ponto final. Se é ou não é... assim, esquece. A questão é simples. A gente precisa de ajuda internacional, porque CV e Comando Vermelho são organizações internacionais. Já estão afetando outras nações. Então, tem que ter agências internacionais como Interpol e as agências lá dos Estados Unidos. Tem que ter eles investigando, tem que ter a troca de informação. Essa que é a verdade. E às vezes eles conseguem abrir investigação de criminosos aqui e conseguem prender essas pessoas. Mas corre risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil. Difícil. Brasil não é Venezuela. Brasil não é... Eu acho muito difícil os Estados Unidos realizarem qualquer ação militar no Brasil sem a permissão. Isso aí causaria uma avalanche contra a direita, contra os Estados Unidos. A gente faria diversas... A gente tomaria diversas medidas contra isso. Aí você iria unir a esquerda e a direita nesse ponto.
Tá entendendo? Se os Estados Unidos fizer qualquer ação militar dos Estados Unidos aqui em território brasileiro, sem o aval das nossas forças, da nossa inteligência, da Polícia Federal, etc., aí eles causariam, assim, ó, um grande conflito internacional diplomático. Essa que é a verdade. Então, isso aqui é clickbait, isso aqui é balela eleitoral. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Seguimos. Análise, estratégia de Flávio no tarifaço traz riscos políticos e poucos ganhos. Pix beneficia empresas dos Estados Unidos, diz Flávio Bolsonaro. Não, aí não. Aí você tá falando besteira, meu querido presidenciável. Claro que não. Por que você acha que eles estão que eles estão na cola do Pix? Porque Visa e Mastercard estão tendo prejuízo aqui no Brasil. Se você paga no Pix, você não paga no crédito nem na Visa e Mastercard. Então não faz sentido. E outra, se o Pix se espalhar, esse prejuízo aumenta. Vamos até ver se a gente consegue ver aqui o argumento dele usado. Vamos ver aqui o argumento dele. Muito fraco. Vamos abrir aspas aqui então. O Pix não é um problema a ser corrigido, é uma solução. Ele ampliou a inclusão financeira ao trazer milhões de brasileiros, especialmente aos mais pobres, para a economia formal. Esse avanço também beneficiou diretamente empresas americanas, já que o volume de transações processadas por cartões de pagamento emitidos por bandeiras dos Estados Unidos continuou crescendo paralelamente à ampla adoção do Pix, uma vez que essas empresas prestam serviços que se complementam e não competem com o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. Não, essa aqui não convenceu, né? Muito fraco esse argumento. Muito fraco. Acho que é isso, né? Vamos lá para a Folha de São Paulo. Vamos encerrar aqui hoje essa rodada. Flávio diz nos Estados Unidos que tarifas beneficiaram Lula e que agora seria, abre aspas, o pior momento para adotá-las. Pré-candidato também defende Pix e cita caso Master sem mencionar Elo Convocado, em busca de atenuar danos à campanha. Planalto vê desespero do senador dos Estados Unidos para se descolar das tarifas. Redução da tarifa sobre etanol americano não está em negociação, diz ministro da Indústria. Questão aqui que pega a seguinte: eles já deveriam, quando eles foram pedir para que o governo americano caracterizassem as organizações terroristas aqui no Brasil, o CV e o PCC, para que organizações como CV e PCC fossem consideradas organizações terroristas, ele já tinha que ter falado, olha, se você taxar as nossas empresas novamente, isso aqui vai beneficiar o Lula. Vai beneficiar o Lula. Já tinha que ter deixado amarrado, mas parece que não foi isso. Parece que eles deixaram em aberto, parece que eles não quiseram tocar nesse caso. O que não faz sentido. Ó, aqui tem que pagar. Ó, eleições 2026. Lula tem 24% dos eleitores mais à direita e Flávio Bolsonaro 19% à esquerda, segundo o Datafolha. Matriz ideológica mostra grupo de votantes. Eu acho que era isso, né? Acho que era isso por essa rodada de notícias. Acho que era isso. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu like, pelos seus comentários aqui abaixo. Encerramos aqui então essa rodada de notícias nessa edição da tarde. Fique conosco agora na edição da noite, mais à tarde. A gente volta aqui para
para fazer mais essa rodada de notícias. Desejo um excelente início de noite, descanse, se tranquilize antes de entrar em casa. Se você, meu ouvinte, está chegando em casa, você tem uma esposa, você tem um marido, você tem filhos, você tem uma mãe, um pai, tente deixar toda essa energia ruim, estressante do trabalho fora de casa. Antes de entrar em casa, tente se livrar dessa energia. Essa é minha dica agora para você que está chegando em casa. Portanto, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui. Até a edição da noite. Fui. Beijos. Obrigado.